Marte, um planeta silencioso e distante, que há séculos desperta a curiosidade humana. À primeira vista, parece apenas um deserto árido coberto por poeira vermelha. Mas, quanto mais estudamos esse mundo, mais percebemos que ele guarda histórias profundas sobre o passado do Sistema Solar, e talvez até sobre a origem da vida. Hoje, vamos atravessar suas paisagens e explorar seus mistérios, em uma viagem que revela um planeta muito mais complexo do que imaginávamos. Quando observamos Marte pela superfície, notamos um cenário esculpido pelo vento. Dunas enormes se movem lentamente, mudando de forma ao longo dos anos. A poeira fina cria uma névoa constante no horizonte, suavizando a luz do sol e transformando o céu em tons de laranja. Esse simples movimento do vento é suficiente para alterar o relevo, já que Marte não possui oceanos, florestas ou chuvas capazes de remodelar a paisagem com força. Aqui, o vento é o artista principal. Mas o planeta vermelho não é feito apenas de dunas. Ele abriga estruturas gigantescas que ultrapassam tudo o que vemos na Terra. O maior exemplo disso é o Olympus Mons, o maior vulcão do Sistema Solar. Com mais de 22 quilômetros de altura, ele faz o Monte Everest parecer pequeno. Se você estivesse em sua base, não veria o topo, pois a curvatura do próprio planeta esconderia sua imensa elevação. Esse vulcão adormecido é um monumento que conta a história de um planeta que já foi muito mais ativo. A oeste do Olympus Mons, encontramos uma das formações geológicas mais impressionantes já descobertas, o Valles Marineris. Trata-se de um sistema colossal de cânions, com mais de 4.000 quilômetros de extensão, quase a largura de um continente. Suas paredes chegam a 7 quilômetros de profundidade. Dentro desse abismo, a luz do sol entra suavemente, filtrada pela poeira suspensa. Geólogos acreditam que ele se formou pela quebra da crosta marciana, seguida por erosão e, possivelmente, pela ação de água corrente em épocas muito antigas. A ideia de água em Marte sempre desperta enorme interesse. Hoje, o planeta é seco, frio e com uma pressão atmosférica tão baixa que a água líquida praticamente não pode existir. Mas rastros de rios antigos serpenteiam a superfície. Existem vales que só poderiam ter sido formados pela ação contínua de água, além de minerais que só surgem em presença de líquido. Tudo isso aponta para um passado muito diferente. Um Marte mais úmido, com lagos, rios e talvez até um oceano cobrindo grandes áreas do hemisfério norte. Nos polos de Marte, enormes depósitos de gelo contam uma parte importante dessa história. As calotas polares são formadas por camadas alternadas de gelo e poeira, acumuladas ao longo de milhões de anos. Durante o inverno marciano, as temperaturas caem tanto que até mesmo parte da atmosfera congela, formando ainda mais gelo sobre os polos. Analisar essas camadas é como abrir um livro de história natural do clima do planeta. O clima marciano é extremo, marcado por variações bruscas de temperatura e tempestades de poeira que podem envolver todo o planeta. Em poucas semanas, nuvens de poeira dão a volta no globo, reduzindo drasticamente a luz solar. Durante uma tempestade global, o céu escurece, o ar se enche de partículas e até os rovers precisam entrar em modo seguro para economizar energia. Essa combinação de frio, radiação intensa e atmosfera fina torna Marte um dos ambientes mais desafiadores já estudados. Grande parte do que sabemos hoje foi revelado por máquinas enviadas pela humanidade. Rovers como Spirit, Opportunity, Curiosity e Perseverance são verdadeiros exploradores robóticos. Eles analisam rochas, medem a atmosfera, registram imagens e buscam sinais de vida passada. O Perseverance, por exemplo, coleta amostras que no futuro podem ser trazidas de volta à Terra. Esses robôs são como nossos representantes em outro mundo, trabalhando dia e noite para desvendar os segredos marcianos. A busca por vida é um dos maiores objetivos das missões atuais. Embora ainda não tenhamos encontrado organismos vivos,
As evidências de ambientes que poderiam ter abrigado vida no passado são abundantes. Minerais formados em água, estruturas sedimentares e moléculas orgânicas surgem como pistas. Talvez a vida em Marte tenha surgido na mesma época em que a vida começou na Terra, quando o sistema solar era mais jovem. Talvez tenha desaparecido com o resfriamento do planeta. Ou talvez exista até hoje, escondida abaixo do solo, protegida da radiação. A resposta pode mudar completamente nossa compreensão sobre a vida no universo. Mas não é apenas o passado que interessa. O futuro de Marte está intimamente ligado ao sonho humano de exploração. Missões tripuladas são estudadas por várias agências espaciais. Embora a viagem seja longa e cheia de desafios, a tecnologia avança a cada ano. A ideia de construir habitats pressurizados, estufas marcianas e sistemas autossustentáveis já não é ficção. Com o uso de recursos locais, como gelo subterrâneo e dióxido de carbono atmosférico, futuras colônias poderão produzir água, oxigênio e até combustível. Uma futura base em Marte poderia começar pequena, com poucos astronautas vivendo em módulos interligados. Com o tempo, o local poderia crescer, incluir laboratórios, áreas de cultivo e veículos pressurizados para explorar regiões distantes. Cada passo dado em solo marciano seria um marco para a humanidade. Uma expansão não apenas física, mas também do nosso entendimento do que é possível. Marte nos fascina porque ele é um reflexo da própria Terra, mas em uma versão congelada no tempo. Ele mostra como mundos podem mudar drasticamente, como o clima pode se transformar e como a água pode moldar paisagens inteiras. Estudar Marte é estudar também o passado do nosso planeta e o futuro da nossa espécie. À medida que continuamos a enviar sondas, rovers e satélites, Marte se torna menos misterioso e mais familiar. Cada nova descoberta revela mais detalhes sobre sua história, suas rochas, seus vales e suas tempestades. E, ao mesmo tempo, aumenta nossa admiração por esse mundo tão duro e tão belo. Marte está lá, silencioso, girando lentamente no vazio do espaço. Suas dunas continuam mudando, suas tempestades continuam surgindo, e suas rochas aguardam pacientemente para serem estudadas. Ele nos convida a explorar, a aprender e a imaginar. E um dia, quando humanos finalmente pisarem nesse solo vermelho, cada passo dado será a continuação dessa longa jornada feita por telescópios, sondas e robôs. Será o início de um novo capítulo da história humana, escrito em outro planeta. Até lá, continuamos observando, estudando e sonhando. Porque Marte, com todo o seu mistério e sua grandiosidade, continua chamando. E nós, inevitavelmente, continuamos respondendo.